Olá, estamos de volta agora com a segunda parte na conversa com o Tiago. E na primeira parte a gente falou sobre intuição, nós falamos sobre instintos, caímos na razão. E eu quero fazer uma pergunta para ele aqui que eu considero chave. Tiago, me diz uma coisa. Nós somos livres para tomar decisão? Como é que fica a liberdade de decidirmos? Eu não estou falando só de leis, não. Eu estou falando da vida, daquele sentimento de liberdade. Nós temos isso de fato? Ou como é que a gente pode ter isso? Rapaz, essa é uma pergunta que sei que está ouvindo e assistindo a gente, você tem umas 10 horas aí, mais ou menos. Eu já estou com dúvida se eu tenho a liberdade de responder se essa tua pergunta trata da liberdade da forma como eu penso, rapaz. Mas vamos lá. Bom, vamos dar alguns passos para trás só para estruturar o nosso pensamento, né? Quando a gente pensa na lógica da construção do mindset, né? Até para explicar, talvez as pessoas ouviram falar de Mind Flow, tá, mas o que significa isso? Né? Eu acho que talvez uma explicação do termo Mind Flow caiba bem aqui. Quando você olha para o livro, a palavra Mind Flow ela é construída com várias palavrinhas mindset dentro. Então, Mind Flow é a consciência do conjunto de mindsets que a gente carrega. Tudo bem? Então, a gente tem vários mindsets, não é só um mindset. Né? Se você pega, por exemplo, vou dar só dois exemplos de mercado, que são as duas referências de mercado. A Dweck, Carol Dweck, ela trouxe o livro chamado Mindset, que tem o mindset de crescimento e o mindset fixo. Só que já são dois. Aí você pega o Instituto Arbinger, nos Estados Unidos, e você já vai ter o Outward e o Inward, aqui são mais dois. Ou seja, só essas duas referências de mercado já nos trouxeram 4 diferentes mindsets. Tudo bem. A gente tem muito mais do que isso. Tá? Então, Mind Flow é a consciência de que nós temos diferentes mindsets e quais são alguns deles. A gente não necessariamente consegue alcançar todos eles. Muito bem. Quando você constrói o mindset, quando a gente pensa para entender, lembra que eu havia falado no outro programa, que como professor a gente separa os temas para entender, mas junta tudo para viver? Quando você constrói o mindset, a partir do Robert Dilts, você tem uma pirâmide com 6 níveis, sendo que os 3 níveis de cima são os níveis que são estruturantes do mindset. E aí a gente está falando de crenças, valores, identidade e espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não é religião. Espiritualidade, quando o Dilts utilizou essa palavra, ele estava muito mais falando do transcender a si mesmo, porque o nível de espiritualidade diz respeito ao seu impacto no entorno, do que de qualquer tipo de religião ou de religare. Não necessariamente isso. Tá? Então, espiritualidade, porque assim, valores e crenças responde à pergunta por quê. E aí você pode fazer uma conexão com Simon Sinek, por exemplo. Identidade é quem é, quem sou. E a espiritualidade é quem mais. Quando a gente transfere isso para o nível corporativo, crenças e valores, geralmente o marco filosófico só trata de valores, mas é importante tratar as crenças. Identidade é missão, espiritualidade é visão. Ou seja, a missão leva para a visão. Muito bem. Eu vou chegar na liberdade, tá? Eu só estou construindo o contexto para que a gente possa, pelo menos, ter o mesmo campo de entendimento entre eu, você e quem está ouvindo a gente. Uma vez entendendo que a tomada de decisão ela tem uma série de influenciadores, um deles é a estrutura do mindset. Não é só ele. Porque, por exemplo, o instintivo não está no mindset. Ele está muito mais apoiado na tua estrutura biológica do que na tua estrutura da psique, que é onde está o estruturante do mindset. Tudo bem? Muito bem. Agora, olha que interessante. A hora que eu olho para isso daqui, eu posso ter, na base, crenças e valores, e dependendo destas crenças e valores, a minha liberdade, ela já é um termo a ser definido. Opa, pera lá. Bom, então agora vamos entender o que acontece. A partir do mindset, você interpreta o que está acontecendo com você. Ou seja, você atribui um significado. Caiu o telhado. Ah, é obra do caramunhão.
Aí o engenheiro olha e fala, pô, esse troço foi muito mal construído. Aí dependendo da crença que o outro tem, fala, não, isso aqui é a mão de Deus pesando. Então, cara, o fato é um, a interpretação são várias. A liberdade como um símbolo para nós, eu coloco dentro do meu mindset e faço a seguinte pergunta. O que você significa? Porque a partir do mindset vem a interpretação de mundo, significado dado, a partir do significado dado, decisão tomada. Decisão, ação, ação, resultado. Essa é o que eu chamo de cascata do mindset, né? Essa linearidade, ela parte justamente dessa interação com o mundo que me gera informações, é traduzido, um significado é atribuído. Tudo bem até aqui? Beleza. Loucura, loucura, loucura é o seguinte. A palavra liberdade, qual o significado que eu dou para ela? Já começa por aqui. Por quê? Se eu interpreto liberdade como poder fazer o que eu bem entender, você vai ter que conhecer todo o contexto onde você está para você fazer tudo que você bem entender. Só que esse bem entender, você está pautado no Minotauro ou no Centauro? Você percebe que o bicho começa a ficar meio estranho aqui. Né? Então eu tenho liberdade para tomar decisão sobre tudo que eu quero? Uai, depende. Né? O taoísmo, que é uma linha filosófica oriental, ele tem uma resposta que eu acho interessantíssima. Né? Qualquer coisa que você pergunta para um mestre taoísta, ele vai responder sim, não, talvez, depende. Né? Que é uma resposta que parece absolutamente evasiva, mas é uma resposta muito honesta. Por quê? A gente está falando da liberdade, vamos pegar o exemplo do radar semafórico. Né? Se você passar acima de 60 por hora, você vai tomar uma multa. Então quer dizer que esta regra / lei, ela vai cercear a minha liberdade? Depende. Por quê? Porque eu posso decidir por passar e pagar a multa. Ou seja, eu tenho consciência da consequência, tenho consciência do ato, tenho consciência que eu vou poder pagar por aquela consequência. Então eu decido em favor de fazer algo que aparentemente é colocado pela luz da lei como errado. Olha a loucura. Então a temática da liberdade, ela não é tão simples. Dá pra gente ir muito mais, muito além. Porque, de novo, depende no contexto. E aí, só para encerrar essa linha de raciocínio, quando a gente pensa na liderança autêntica, aonde está circunscrito o Mind Flow, você tem 3 pilares, que é contexto, estado de presença e identidade. Contexto é tudo que está fora de nós, identidade é tudo o contexto interno, é tudo que está dentro de nós, até onde a gente alcança. Está longe de alcançar tudo, obviamente. E o estado de presença é um estado através do qual você, por vontade, diligentemente, conecta o fora com dentro e o dentro com fora. O que isso significa? Aconteceu alguma coisa, o Falcão falou algo que me desagradou. Eu posso simplesmente ser vítima deste diálogo, ou eu posso, em estado de presença, olhar e falar, pera lá, o Falcão disse isso, eu senti isso, o que está acontecendo? Por que disso? E você se analisa, você se observa. Ou seja, você ganha um pouco mais de liberdade. Aí a gente pode trazer a fala do Immanuel Kant. Né? O homem verdadeiramente livre é aquele que não faz o que deseja. Aqui ele já está fazendo referência ao Minotauro. Ou seja, aquele que ganhou a competência racional, córtex pré-frontal, executivo, de uma vez o desejo brotando, você pega ele e fala, quem manda aqui sou eu. Este bolo, esse 5º pedaço de bolo de chocolate, você não vai comer, inclusive você já parou no 2º. Né? Então esse contexto, ele é absolutamente interessante. O tema da liberdade, ele é profundo, porém, o que eu diria, qual é o seu contexto? Onde você está? Onde você quer chegar? Para você, a liberdade te serve de que maneira, dado o objetivo que você tem? É interessante o que você está colocando, porque alguém pode pensar que nós não somos livres para decidir. Mas, tem toda uma discussão do livre-arbítrio, né? A verdade é que nós somos livres para decidir. Tanto é verdade
que nós tomamos até 35 mil decisões por dia. Alguém contou, não sei como, mas tem isso nos alfarrábios lá, se você for ler, está lá escrito isso. Mas esse volume todo não pode ser, está imaginando que ele seja cerceado pela liberdade. E muitas dessas nossas decisões são absolutamente inconscientes. Nós tomamos muitas decisões inconscientes. Sim. Existem decisões que são tomadas até pelo subconsciente. O subconsciente trabalha sem que a gente, de fato, interfira, né? Ele é autônomo, ainda que o inconsciente a gente consegue, de certa maneira, acessá-lo. Mas é interessante, porque a impressão que eu tenho, às vezes, quando a gente começa a entrar nessas discussões filosóficas, etc., é que nosso processo decisório ele é cerceado, quando na verdade ele não é. Nós somos livres para tomar decisões. Como você mesmo falou, tem um radar ali com 60 km por hora, eu quero passar a 100 porque isso é mais importante para mim, eu passo a 100 e acabou. Mas a vida é feito disso. Essas limitações ela vai acontecer, como já falamos, de valores, pela própria razão, etc. Mas eu queria deixar muito claro que nós somos livres para decidir. O nosso processo decisório ele é complexo na hora que a gente começa a estudar, mas nós somos livres para fazer isso. Esse nosso processo de aquisição de conhecimento, na medida em que a gente começa a conhecer, a gente começa a ter mais dados, a nossa decisão, mesmo que a gente não queira, ela passa a ter mais substância, ela passa a ter mais referências, né? E aí a gente esbarra num negócio importante, que quando eu comecei a discutir decisões, a estudar decisão, eu bati num elemento extremamente importante, que é o poder. Nós temos o poder. Se você imaginar hoje, foi estudar poder, olhar em Maquiavel, etc. Mas, na verdade, é esse sentimento que nós precisamos ter. E quando é que a gente tem o poder? Quando a gente tem um autoconhecimento de fato. Quando a gente tem uma escuta ativa, efetiva. Quando a gente para refletir, meditar e se aproximar do inconsciente para que a gente possa utilizar de mais ferramentas. Na verdade, tanto eu quanto você e qualquer um de nós tem muito mais ferramentas do que na verdade pensa. Não é verdade? Você levantou uma série de questões aí, quer dizer, puxa vida, isso é uma metafórica, isso é verdade, mas nós temos essa possibilidade. Nós não podemos imaginar que nós vamos ser limitados em termos de decisão. Não, nós somos livres. Mas estamos sobre a égide de uma série de elementos, né? E eu estou te ouvindo aqui, Falcão, é curioso, né? Porque a gente também, de novo, não pode isolar, né? A gente está falando da tomada de decisão e aí a gente traz, por exemplo, a temática da liberdade. Né? Mas se a gente olha para a liberdade isoladamente, talvez a gente incorra em diversos erros. Não à toa eu trouxe o contexto do significado. Então, como que eu significo a liberdade dentro de um contexto em prol de um objetivo. Né? Então, aqui tem uma trama montada. É a única? De forma alguma. Né? Mas essa trama ela é importante. Né? O que significa liberdade, em qual contexto que eu estou, para onde que eu estou indo. Né? Esse movimento... ele é muito importante, até porque me mostra alguém que não tenha um objetivo, nem que seja de sobrevivência. Na verdade, estipular bons objetivos é uma arte importante e já é um processo de tomada de decisão e que deve se pautar numa suposta liberdade para que essa decisão seja tomada. Porém, se a gente desisolar a palavra liberdade... talvez valha a pena a gente trazer, por exemplo, a palavra consciência. Né? Por quê? Se eu não tenho consciência das forças que estão me influenciando, se eu não tenho consciência do meu contexto, se eu nem sequer tenho consciência dos processos de tomada de decisão, talvez eu signifique liberdade, eu entenda a sua aplicação de uma forma muito restrita. Né? Quer ver um exemplo que é muito curioso? Um valor que é muito desejado atualmente no mundo corporativo é a transparência. Né? Quando você vem com ESG, por exemplo,
né? O ESG é a sigla do Environment, Social and Governance, né? O meio ambiente, o social e a governança corporativa principalmente. Quando você vem dentro desse contexto, transparência é um valor importante. Então, por exemplo, o C-Level, lá, diretoria, presidência, vice-presidência, eles têm uma informação, eles têm um conjunto de informações. E aqui embaixo você tem lá, por exemplo, um coordenador. Então, entre ele e este nível, você vai ter talvez um gerente, depois um gerente sênior, um gerente regional, distrital, por aí vai, até chegar no diretor, que chega no vice-presidente, enfim. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: todas as informações que o diretor tem precisam estar na mão do coordenador? Não. Ué, mas e o valor transparência? Ele não me obriga a dar todas as informações para esse coordenador aqui embaixo? Não. Esse coordenador tem a liberdade de correr atrás da informação? Tem. Ele terá a informação? Não necessariamente. Por quê? Porque a transparência, da maneira como eu estou traduzindo neste contexto, significa que a alta liderança precisa colocar na mão da baixa liderança, e baixa hierarquicamente falando, tá? Aquilo que o coordenador, por exemplo, precisa de informação para tomada de decisão do nível dele ou dela, né? Porque, dependendo da informação que eu trago para cá, ela não é utilizável. A pessoa nem sequer vai entender aquilo. E aí isso pode influenciar o processo de tomada de decisão. Então você percebe que liberdade também dentro do contexto de valores, você precisa significá-lo muito bem. Você precisa dar uma denominação para aquilo com muito critério. Não à toa, um dos maiores problemas no mundo corporativo chama-se comunicação, né? A comunicação ela vai ficando truncada. Por quê? Transparência na alta liderança é entendida de X maneira, na baixa liderança de Y maneira, no operário de Z maneira. Então, falando de liberdade dentro desse contexto, é transparente dizer, por exemplo, que a empresa está fazendo um movimento de compra de novas empresas e que isso vai imputar, por exemplo, na demissão de uma boa parte da força de trabalho? Olha que interessante. Por que eu trouxe a transparência? Vamos fechar esse tema aqui com a liberdade. Eu tenho que ser transparente para este público, dada a estratégia da empresa, sendo que se eu, de forma transparente, levar esta informação lá para baixo, eu posso criar um motim, eu posso criar um problema. Só que eu também posso ser julgado como alguém que está sendo manipulador. Então, é muito complexo este movimento quando a comunicação não é clara. E quando eu falo de comunicação clara, é justamente a competência de compreender os elementos que estão formando o meu contexto. E liberdade é um deles. Então, quando a empresa ela vem e dá uma regra, não queremos mais horas extras. Cara, deu o teu horário, vá embora. Nós não vamos pagar hora extra. A pergunta: o funcionário tem a liberdade de ficar? Você entende que a gente precisa fazer um combinado nesse jogo, né? É interessante porque o conceito de liberdade na nossa vida, no crescimento da vida, né, os psicólogos costumam dizer que todo adolescente precisa de referências, ele precisa de limites para que ele se sinta livre. Okay. Ele só vai se sentir livre se houver um limite. Eu não posso pular aquele muro, mas até aquele muro eu faço o que eu quero. Então, esse sentimento de liberdade, simplificando o que você está falando, quer dizer, existe alguma coisa que Posso trazer um outro exemplo? Pegando esse negócio do muro, me veio a imagem das 4 linhas. Vamos imaginar 4 linhas, tá? Imaginamos 4 linhas, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? 4 linhas? Tá aprisionado nas 4 linhas, ele limitou... 4 linhas. Um jogo, por exemplo. Uhum. Qual que vem na tua cabeça? Futebol, beleza. Só que você concorda que 4 linhas também pode ser tênis? 4 linhas também pode ser basquete? 4 linhas também pode ser vôlei? Olha que curioso. Estamos, eu e Edgar Falcão, dentro de 4 linhas. Porém, na minha cabeça, nós vamos jogar basquete. Na tua cabeça,
nós vamos jogar futebol. E são 4 linhas. E são 4 linhas. Só que se eu não fizer um acordo entre eu e você sobre qual jogo nós vamos jogar, eu perco a minha liberdade de jogar basquete e você perde a liberdade de jogar futebol, a não ser que você faça isso sozinho. E aí você também põe na balança. Tá, a minha liberdade em vista do meu relacionamento social vai até onde? Pois é, ou eu posso coagir você de alguma maneira a jogar futebol. Sim. E aí, de novo, o conceito da liberdade fugiu. Você pode coagir ou me influenciar. E influenciar dialeticamente, talvez você traga argumentos e fala, poxa, eu não tinha considerado isso. Partindo do que eu considero como liberdade de tomar de escolha, porque eu não sou obrigado a escolher o que você está me pedindo, eu escolho jogar futebol. Porém, podemos fazer um acordo? Na semana que vem pode ser basquete? Pode ser basquete. Fechou. Fechado. Fechamos um acordo. De forma dialética, em cima de uma conversa. Agora tem uma outra coisa que você falou. Estabeleceu-se a liberdade aí, né? O poder. O poder pode, aí sim, de fato, cercear a liberdade. O famoso dono da bola. Porque o poder ele aparece de várias maneiras. Eu posso cercear a liberdade como o poder enquanto força. Eu posso ter um poder de persuasão extremamente apurado e até chegar num processo de manipulação onde você vai fazer exatamente o que eu estou pedindo, porque eu tirei de você todas as outras opções. Eu consegui te influenciar de tal maneira que você não consegue mais enxergar outras. Então, é importante essa nossa conversa aqui entender que a liberdade ela existe. Ela é tênue. Não! Nós somos livres para decidir, para pensar. O problema é que as limitações vão aparecendo. E quando você utiliza essas limitações em prol daquilo que você quer decidir, você está sendo livre. Você não é livre quando você atropela os outros necessariamente. A sua liberdade passa por todo esse contexto. Você tem que analisar os seus valores, a sua emoção, tudo aquilo que você sente. Enfim, considerar o entorno, considerar o contexto em que você está. É as tais 4 linhas. Nós vamos jogar futebol hoje, mas jogamos basquete na semana que vem. E as coisas vão começando a se desenhar. Mas, Falcão, se me permite fazer uma observação, dentro dessa temática, aí eu faria uma pergunta. O que é mais importante? A liberdade ou o conceito de liberdade dado o teu propósito? Dado aquilo que você quer construir, dado aquilo que você quer alcançar. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Porque a liberdade pela liberdade, como um elemento em si, puro, para o Tiago Petreca, ele faz pouco sentido. Ah, não, Tiago, eu vou te amarrar na cadeira e você não está mais livre. Ué, Mandela ficou 27 anos preso, encarcerado e, segundo ele, na mente ele era livre. Internamente ele era livre. Ou seja, você pode cercear o meu físico, não cercear a minha imaginação. A minha imaginação continua livre. Então, talvez seja um debate que ele precise ser contextualizado a partir de um objetivo ou propósito a ser alcançado, entendeu? Porque no diálogo com o outro que necessariamente você vai precisar ter para alcançar alguma coisa, um acordo precisa ser construído, né? Eu não tenho dúvida. Portanto, porque a decisão ela não é uma coisa isolada. O nosso processo decisório não é uma coisa isolada. Ela depende de tantos contextos e a liberdade está em tomar decisões que agradem o contexto. Quer dizer, elas precisam estar contextualizadas. Quando a gente falou aqui de intuição, nós falamos de instinto, estamos falando de razão, a gente pode elencar uma série de coisas, não deu para a gente falar de lógica, não deu para a gente falar de argumentação, não deu para a gente falar de gestão do tempo, porque o tempo interfere brutalmente em cima disso. Se você tiver 10 minutos para decidir ou 10 dias para decidir, são coisas totalmente diferentes. Sim, é mais uma variável. Pois é. Então, mas eu vou fazer o seguinte... Nós precisamos encerrar, que o nosso tempo está acabando, mas eu prometo o seguinte, eu vou trazer o Tiago de volta e eu vou conversar com ele, nós vamos
preparar um outro bate-papo para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto. Aliás, eu vou fazer assim. Você vai ser convidado ao vivo. Hoje nós falamos desse livro do Tiago. No nosso próximo podcast, nós vamos falar do outro livro. Você vai trazer o outro livro e nós vamos conversar sobre isso. Combinado. Tiago, fechou, foi muito bom estar com você aqui. Obrigado. Obrigado, gente. Até lá. Lembra do nosso curso Arte de Tomar Decisões? Dá uma visitada no meu site lá. Lá tem algumas informações que podem ser interessantes. Ok? Até. Até lá.